Irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Melhorou. Louva a Deus por mais essa grande oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, de estarmos juntos, louvando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Grato a Deus por a oportunidade de estar mais uma vez nesta tribuna, bem como sou grato ao nosso pastor pela confiança. É uma grande responsabilidade estarmos aqui, diante dos irmãos, para lermos alguns versículos e falar de Jesus. Eu quero vos convidar a fazer uma leitura da grande palavra de Deus, no qual está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículos de número 38 ao 44. No início da semana, quando soube que estaria aqui, em uma fração de segundos, eu caminhei e viajei muito sobre esse texto. Coisas tremendas o Senhor tem revelado e hoje vamos compartilhar. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículos 38 ao 44, diz assim: Eliseu voltou para Gigal e havia fome na terra. Enquanto os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma videira brava. Colheu dela a sua capa cheia de colocíntidas. Veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que eram. Assim, tiraram de comer para os homens. Quando começaram a comer daquele caldo, clamaram: Homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Disse Eliseu: Trazei farinha. Ele a colocou na panela e disse: Terai de comer para o povo. E já então não havia mal nenhum na panela. Um homem veio de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e grãos novos de trigos. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? Respondeu Eliseu: Dai-o ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Então ele o pôs diante deles e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. E todos dizem: graças a Deus, irmãos. Nós lemos alguns versículos que o contexto histórico nos mostra a fome naquela localidade, naquele tempo. E não muito distante, diferente dos tempos atuais, em que existe uma grande fome na alma do ser humano, por falta do conhecimento da palavra e por conta de ensinos errôneos. Muitas pessoas têm perdido o melhor de Deus, têm perdido de se alimentar com o melhor de Deus. E por que não dizer que eu e você muitas das vezes somos culpados por conta disso? Hoje estamos num culto evangelístico. E cadê as pessoas que não conhecem a Cristo? Mas eles estão com fome. Eles estão vazios de Deus. E o texto em qual lemos, ele nos mostra que eu e você precisamos começar por Gigal.
Gigal significa rolar para longe. Tudo começou quando o homem comeu o fruto errado, e por conta disso veio a assolação, veio o desprezo, veio a expulsão do paraíso, e tem chegado até os dias de hoje. Por causa de uma única regra, que o homem não pôde obedecer, veio sobre toda a humanidade, porque a Bíblia diz que por conta de um homem, veio o pecado sobre a humanidade. Mas a mesma Bíblia diz que também por causa de um homem, veio o antídoto para o pecado, que restaura e tira a morte da vida do ser humano. O texto nos mostra que quando o profeta, o homem de Deus, ele chega, ele encontra o povo com fome. E ele agora dá uma ordem. Olhe, pegue a panela e faça um ensopado de ervas e dê para o povo comer. Aqui está a panela. Aqui está o lugar de onde sai o alimento. E o texto continua nos informando que um dos que estava saiu à procura. Saiu também para buscar ervas, para acrescentar alimentação. E o texto diz que por ele não conhecer, por ele não entender, ele agora pega um pouco de erva que era venenosa e coloca no caldeirão. E o povo também não sabia disso. Ervas quer dizer, do hebraico, algo brilhante ou algo cintilante, ou seja, ele viu a aparência da erva, ele julgou ser bom, ele julgou que podia ser comido dela, e trouxe para o arraial, para o meio do povo. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que existe muito veneno no meio do povo, existe muito veneno na panela, quando se trazem doutrinas erradas, quando trazem doutrinas humanas, quando trazem teologias humanas, no qual o propósito é exaltar o homem, não a Deus, quando se prega um evangelho de facilidade, quando se prega um evangelho de bênção, um evangelho sem cruz, um evangelho sem Jesus, um evangelho falso, um evangelho light que pode e se aceita tudo. Ei, o tempo está chegando em que o rei está voltando, e eu e você não podemos ficar de braço cruzado e engolindo qualquer erva. Graças a Deus pela boa panela que temos aqui na nossa igreja. E às vezes quando a porção é forte, quando o nosso pastor traz uma comida mais apimentada, eu fico ali conversando com os companheiros. Eita, hoje o dia vai ser crocante, a mensagem hoje está crocante, hoje eu vou sair mais crente daqui, hoje eu vou entender o que Deus quer falar comigo, o que precisa tirar de mim, o que eu preciso fazer para ser mais útil ao reino. É isso que eu e você precisamos entender, que nesses últimos dias, pecado continua sendo pecado. Não é a mesma coisa e nem parecido. Eu e você não pode nem andar junto, e muito menos misturado. A Bíblia diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. É diferente. Não é a mesma coisa. Se era trevas, hoje você é luz. Se você tinha mau cheiro, hoje você exala a essência de Cristo. Nós somos luz e sal. Mas existe aí um evangelho light, que é só bênção. Ei, venha para cá, que a sua vida vai melhorar. Vai, mas vai ter cruz, porque em nenhum momento Jesus ofereceu riqueza. Qual era a regra para seguir a Jesus? E ainda é, não era, ainda é.
Você vai descer do seu cavalo do eu, de achar que é alguma coisa, quando debaixo dos céus você não é nada, você não tem nada. Eu acho interessante, quando o cristão ele quer barganhar com Deus, ele quer fazer troca com Deus. Como é que você vai fazer uma troca de uma coisa que você não tem? Você não tem nada, até o talento ele é emprestado. Você não tem nada. O que você tem vem do alto, vem de Deus, vem do Senhor, por misericórdia. Eu não tenho nada, você não tem nada. Mas quer barganhar com Deus. Aí eu só vou aceitar Jesus. Quer as bênçãos, quer o milagre, mas não quer o abençoador. Ah não, eu só vou para Jesus se Jesus fizer isso. E se Jesus não quiser fazer? Uma certa feita alguém perguntou se eu era ateu. Eu digo sim e não. Mas irmão, você acredita? Eu digo, eu não acredito nesse Deus mesquinho que muitos pregam. Esse Deus domesticado, esse Deus encoleirado, que alguém bota no canto da parede e diz, você tem que fazer. Não, irmãos. Deus não tem que fazer nada, não. Sou eu, e o nosso pastor acabou, eu quase pulo da cadeira ali quando ele disse que nós é que precisamos dele. Se você não quiser ir, se você não quiser fazer, não tem problema, meu filho. Não tem problema, minha filha. Ele levanta outro e coloca no seu lugar, mas faz. Nós não temos nada para barganhar, para trocar. Aí o mundo lá fora, ele espera o que de mim, de você? Ele espera um alimento saudável. Tem bênção, irmão? Então, mas tem muita bênção, irmão. Mas tem muita bênção mesmo. Porque Deus, ele é misericordioso. Ele, além de ser Senhor, Senhor quer dizer dono. Ele é dono de tudo aqui. Todo mundo aqui tem dono, ou não tem? Você tem dono. Você não é um cão sem dono, como muitos falam. Você tem dono, você tem um Senhor. Ah, você quer a bênção de Deus. E o que é que eu preciso fazer para ser abençoado? Primeiro você tem que se alimentar do bom e do melhor. Você tem que se alimentar da palavra. Você tem que exalar o perfume. Alguém lá fora está esperando uma palavra da sua boca. Alguém lá fora está precisando que você leve uma palavra de conforto, porque a fome está lá fora, e eu e você temos o pão. Aí ele achou bonito a aparência. É exatamente isso que Jesus reprovava. Eu estava falando hoje na escola bíblica. Era justamente isso que Jesus reprovava. Era a classe de religiosos que eram bonitos, polidos. Aí o texto ainda diz mais que amavam os primeiros assentos, queriam ser vistos como homens de Deus, queriam estar no topo, devoravam a casa das viúvas com propósito de longas orações. E Jesus chamava tudinho de sepulcro caiado. Você está bonitinho, meu filho, por fora, mas por dentro a cambuca está podre. Você precisa ser restaurado. Você precisa ser avivado. Estamos estudando sobre avivamento. E na lição, uma pequena partícula hoje me chamou a atenção. Que o avivamento que eu e você precisamos não é sair pulando dentro da igreja. Não é esse avivamento passageiro que quando está aqui a banda tocando ou algum movimento você está pulando. Quando você sai pelas portas, você sai vazio do mesmo jeito que entrou. Foi um momento. O avivamento não é só isso. O verdadeiro avivamento é você estar ciente que o Senhor está do seu lado a todo momento. Vem a luta, vem a tempestade, mas Jesus está aqui. Vem a tempestade quebrando tudo, mas o Senhor está do meu lado. Ele prometeu estar comigo e com você todos os dias. O avivamento segue. É o nosso testemunho lá fora. Quando alguém olha para mim e para você, sabe a nossa situação.
Ele diz: eu não entendo como é que o irmão Chiquinho, ele está numa luta, numa prova dessa com enfermidade, mas ele está alegre, o semblante dele brilha. Não é a aparência da Eva. A Eva era bonita, mas tinha veneno. Precisamos ver de qual panela nós estamos comendo. Hoje existe evangelho para tudo. Hoje existe aquele evangelho que agrada a todo mundo. Quando na verdade, irmãos, o evangelho ele não veio para agradar, ele veio para confrontar. Jesus, ele era duro. Não vá pensando que Jesus, como muitos dizem aí, e pregam um Jesus cardiologista, um Jesus açougueiro que só quer o coração. Não, irmão. A Bíblia é enfática e diz que ele quer corpo, alma e espírito. Eu e você devemos estar íntegros. Então o moço naquele dia, ele leva o veneno para a panela para ser distribuída. Aí alguma coisa devia ter sido feita, e foi feita. O homem de Deus, ele estava atento quando alguém gritou: homem de Deus, a morte. Ei, irmão, eu e você precisamos ter coragem para dizer que a morte está sondando as almas que estão perecendo. É preciso alguém gritar: a morte na panela. Aí o homem de Deus agora ele sabe, interessante, ele sabe exatamente o que precisava ser feito. Ele automaticamente diz: traz farinha. Mas espera aí, farinha. A farinha não tinha nenhuma propriedade medicinal. A farinha não curava nada, tirava só apenas o ardor, o queimou. Mas era o produto certo para tirar a morte da panela. Sabe por quê? Levítico capítulo 2, versículo 1 diz que quando você for oferecer um sacrifício, você traz a flor da farinha para deitar azeite, que representa o Espírito, e queimar em cheiro suave as narinas de Deus. A farinha se usava para fazer bolo. A farinha se usava para fazer pães. E a Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que Jesus, ele é o pão da vida. E é esse pão que o pessoal, as pessoas, os nossos parentes, os nossos vizinhos, companheiros de trabalho, de escola, precisa comer. Não precisa de movimento, precisa-se de um avivamento. Por causa de movimento, a Bíblia diz que o moço estava 38 anos esperando o movimento das águas. Nunca recebeu milagre. Mas quando Jesus ele chega naquele lugar, o texto diz que Jesus vai diretamente até a ele e diz: você quer ficar curado? Jesus não perguntou se ele queria tomar um banho, Jesus perguntou se ele queria ficar curado. Como infelizmente eu estava dizendo na caminhada ontem, que vai chegar tempo que precisaremos evangelizar os evangélicos. Vai chegar tempo que teremos que pregar na própria casa. É dura essa palavra, mas é necessária. Serve a começar por mim. Ou você está pensando que eu estou me excluindo desse meio? Não, irmãos. Precisamos preparar nossas panelas. Não é panelinha, Deus não trabalha com panelinha, Deus trabalha com vaso. É vaso, não é panelinha. Eu estou falando a panela que representa o preparo de alimento, nutrientes para alimentar a alma que está faminta. Naquele dia a morte chegou na panela. Mas havia um homem de Deus que sabia exatamente o que fazer
para tirar a morte. Ele começou agora, deita a farinha. Deus, ele, quando nós o aceitamos, ele muda a nossa dieta. Mas o inimigo das nossas almas, ele tenta sabotar a comida. Ele coloca veneno no meio da comida. E se nós não estivermos atentos, pereceremos. Aí, para finalizar, a farinha foi colocada, a morte foi tirada, havia fome, e nesse momento nós vemos a primeira multiplicação de pães, porque quando alguém chega de uma determinada cidade, traz o pão, e como sempre alguém se levanta e diz: o que é isso para tantos? Meu querido, eu não sei o que você está passando, e você pode até estar dizendo no seu coração: ah, irmão Itamar, eu não tenho nada. Isso é um engano seu. Você tem mais do que você imagina. Começando com 2 joelhos. Você tem mais do que você pensa que tem. Então nessa noite comece a abrir os seus olhos. Comece a ver e rever os princípios. Comece a mudar o seu pensamento. Deus não tem filhos derrotados. Não tem filhos fracos. Pode ter alguns filhos enganados, mas fracos não. Então hoje abra o seu entendimento. Que o Espírito Santo nesta noite ele possa abrir os teus olhos espirituais. Para você ver que quando você começar a fazer algo por alguém que você não conhece. Quando você começar a falar de pão, alimentar, saciar a sede das almas, o Senhor com certeza ele estará trabalhando dentro da tua família. A tua família é o primeiro ministério. A tua casa é o primeiro ministério. Eu aprendi, irmãos, que primeiro você tem que estar bem com Deus, bem com a família e bem com a igreja. Depois de Deus, o teu primeiro ministério é dentro de casa. Começa a olhar para o teu esposo, para a tua esposa. Começa a olhar para os teus filhos. E com certeza o Senhor estará fazendo o que muitos não podem fazer. Ele tem poder. Ele vai fazer. Mas você tem que fazer a sua parte. Porque infelizmente muitos pensam que Deus tem que fazer tudo. Não, irmão. Eu costumava dizer quando eu dirigi a igreja que nós fazemos o possível e a igreja já sabia. E Deus faz e eles respondiam o impossível. Quando você não pode mais ir, mais caminhar, Ele agora pega o teu peso, o teu fardo e carrega. E faz aquilo que a medicina não pode fazer, que o juiz não pode fazer, que ninguém pode fazer. Mas Ele é Senhor e Ele tem todo o poder. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Eu já agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.